Bem-vindos ao podcast do Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025. Eu sou Josimar Andrade e é tempo de conectar oportunidades e gerar valor global. Hoje, na vitrine da maior cimeira do setor dos transportes e da logística da região da FRADEC, temos a honra de receber a administradora comercial, marketing e sustentabilidade do Porto do Lobito, a doutora Cátila Neto. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Josimar. A doutora vai falar sobre o impacto que tem esta unidade portuária no mosaico econômico do nosso país, a sua abrangência e as atividades que desempenha dão-lhe um destaque relevante, não apenas no setor dos transportes e da logística, mas também nos outros setores associados. Vamos falar também da participação do Porto do Lobito na maior cimeira do setor dos transportes e da logística, que começa entre os dias 17, 18 e 19 de outubro de 2025. Vamos falar das perspectivas e das ações que serão desenvolvidas durante o Summit e como o Porto do Lobito se posicionará durante o Summit. Doutora Cátila, mais uma vez é uma honra tê-la aqui no nosso podcast e para início de conversa gostaríamos de saber quais são os projetos estruturantes neste momento que o Porto do Lobito desenvolve. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Falar de projetos estruturantes, eu começo por falar da grande transformação que o Porto está a ter. Há sensivelmente mais de um ano e meio, mais ou menos, o Porto mudou o seu modelo de gestão. Nós até março, mais propriamente 3 de março de 2024, éramos um porto operador. Hoje somos efetivamente um porto senhorio com a concessão dos nossos principais terminais. Nesse caso, o nosso terminal polivalente e o terminal mineiro, que está associado à concessão do corredor do Lobito. Então, podemos dizer que neste momento estes são os projetos mais estruturantes, ou seja, essa passagem do modelo de gestão do porto, neste momento é o que está em voga no Porto. É a nossa maior transformação. Nós somos um porto quase que centenário. Temos 97 anos e depois disso mudamos a nossa forma de estar, se eu posso assim dizer. Então é uma grande mudança para nós. Bem, acabou de mencionar que para o centenário faltam apenas 3 anos. Exatamente. E eu questiono o seguinte: atualmente o objetivo do governo angolano é transformar o nosso país num hub logístico para a região. Exatamente. E a geografia do Porto do Lobito, associada ao seu historial da sua atividade, torna o Porto do Lobito um importante player para contribuir para este objetivo de transformar Angola num hub efetivo para a região. Exato. Na sua opinião, como administradora desta unidade portuária, quais são os desafios e as oportunidades que o Porto vê neste objetivo de Angola se transformar num hub para a região? As oportunidades são várias e podemos começar a olhar para a questão da localização estratégica do nosso porto. A nossa região tem vários corredores, mas aqui olhando para aquilo que é o Porto do Lobito e a questão das infraestruturas do corredor do Lobito, nós temos aqui várias vantagens competitivas. RDC e Zâmbia são países que têm as maiores reservas de minérios da nossa região e minérios que são muito importantes, principalmente agora que se fala em energias limpas e que o mundo precisa desses minérios mesmo para as suas renovações energéticas. O corredor do Lobito acaba por ser a rota mais curta para a exportação desses minérios, como por exemplo o cobre e o cobalto, mas além de falar dos minérios, nós estamos a falar de um corredor que passa por 5 províncias que têm um grande potencial agrícola, também mineiro e estamos também a desenvolver a parte industrial. Logo, pode servir para exportar tanto minérios desses países do interior da nossa região, como também para exportar produtos agrícolas, quando tivermos a produção que assim o justifique, através do corredor do Lobito. Nós, Porto do Lobito, temos aqui a vantagem
de termos a ligação ferroviária em todos os nossos terminais. O nosso terminal polivalente tem a ligação ao caminho de ferro de Benguela, que chega até o Luau, e o nosso terminal mineiro também. Então, isso aqui confere grandes oportunidades e vantagens para que o Porto de Lubito e a própria região se transforme num verdadeiro hub logístico. E conforme disse recentemente, a questão da estratégia do nosso executivo de concessionar os terminais do Porto também acaba por ser uma grande oportunidade, porque esses players privados trazem aqui uma capacidade de investimento que muitas das vezes o Estado não tem. E nós estamos a falar de uma atividade que está em constante mudança a nível tecnológico e que precisa muitas das vezes de investimentos avultados. E o que conta nos portos é exatamente o tempo que leva o ciclo da chegada do navio, da retirada da carga. E só é possível otimizar esse tempo se nós tivermos aqui capacidade técnica instalada e se tivermos concomitantemente pessoal qualificado. E aqui entro na questão dos desafios. Ainda temos grandes desafios e a questão do desenvolvimento do capital humano é um desses grandes desafios, porque não precisamos só de ter equipamentos modernos, não precisamos só de ter tecnologia avançada. Nós temos de ter pessoal capacitado para poder operar esses equipamentos e poder estar também alinhado às novas tecnologias. Então, um dos nossos grandes desafios neste momento é mesmo a questão do investimento no capital humano, porque nós percebemos que nós só vamos conseguir atingir os nossos resultados, só vamos conseguir atingir a excelência, a eficiência, se nós tivermos pessoal qualificado e consiga acompanhar essa dinâmica. Um outro desafio também é a questão da integração regional com esses países vizinhos. Nós estamos a falar em países com línguas diferentes, com culturas diferentes, com formas de estar diferentes, razão pela qual o nosso governo está a trabalhar nisso. Foi criada a Agência de Facilitação do Transporte de Carga do Corredor de Lubito, exatamente para integrar esses três países, Angola, RDC e Zâmbia, e aqui para olhar na questão da harmonização das políticas, para olhar para a questão aduaneira, a questão fiscal, para termos aqui um certo equilíbrio e conseguimos realmente dinamizar este nosso corredor. Falou aí que um dos desafios é a capacitação do recurso humano. Exatamente. Porque não adianta termos infraestruturas de primeira linha se os recursos humanos não forem capacitados para operá-los e fazerem o serviço que deles se espera. O Porto de Lubito tem algum programa de formação do seu pessoal, de capacitação do seu pessoal? Temos sim. Nos últimos 5 anos temos investido muito na formação do nosso pessoal. E aqui é importante frisar que grande parte dos trabalhadores do Porto são jovens. E então nós entendemos que formação não é um custo, é um investimento. Porque aumenta a produtividade, aumenta a qualidade dos serviços prestados e é ali onde nós realmente vamos medir até que ponto essas formações estão a surtir efeito. Tal como disse, para nós é uma das nossas prioridades, porque nós entendemos que se nós não começarmos pelo homem, nós vamos falhar. Exatamente. Exatamente. Então, para nós, o nosso plano de formação é feito anualmente. Estamos nesse momento a focar muito naquilo que são as formações técnicas e mais especializadas, porque entendemos que precisamos disso, porque nós estamos a trabalhar com players internacionais que trazem já algum know-how. Então, se nós queremos acompanhar essa dinâmica e atuar exatamente como autoridade portuária que deve regular e fiscalizar toda essa atividade, nós devemos ter pessoal capacitado para então fazer esse trabalho. Bem, a capacitação do recurso humano com formações técnicas é uma das bases da ação do Porto de Lubito para que, não apenas a nível de estrutura e posicionamento geográfico, Angola seja uma referência no setor portuário, mas também na prestação dos serviços que se esperam desta unidade portuária. Voltando ainda ao historial do Porto de Lubito, quase o centenário, que perspectivas é que o Porto de Lubito tem para
o seu centenário, tendo em vista que acreditamos que será um marco histórico. Exatamente. Poderá fazer uma visão do que foram os últimos 100 anos de atividade portuária? Dizer que o Porto surgiu exatamente por causa da construção do caminho de ferro de Benguela. Exato. O primeiro navio atracou no nosso porto a 24 de março de 1928. Okay. E ele surgiu exatamente para prestar todo o apoio ao caminho de ferro. Então podemos dizer que as empresas são siamesas, então nasceram juntas. Ao longo desse tempo, o Porto já teve momentos áureos, nós podemos assim dizer. Podemos aqui referir que, mais ou menos em 1975, nós já chegamos a movimentar cerca de 3 milhões de toneladas, das quais 50% era apenas carga em trânsito, ou seja, minério. Aqui para mostrar que o corredor de Lobito já existe há muito tempo. Okay. E já foi um corredor devidamente funcional, porque estamos a falar em cerca de 1.500.000 toneladas só de minérios que passaram já pelo nosso porto. É um porto que há sensivelmente 10 anos teve aqui uma modernização e reabilitação das suas infraestruturas. Teve a construção do nosso terminal de contentores, que é um terminal que tem uma capacidade para cerca de 250.000 TEUs por ano. Teve também a construção do nosso terminal de minérios, que não existia. É um terminal que tem uma capacidade para 3.600.000 toneladas ano. Ambos terminais têm a ligação ferroviária. É também um porto que agora, há 1 ano e meio, mudou completamente a sua forma de estar, a partir da passagem de trabalhadores para os nossos concessionários, a mudança do seu modelo de gestão. Anteriormente, nós é que operávamos os nossos terminais e hoje apenas regulamos e fiscalizamos essa atividade. Até esses 97 anos estamos também a trabalhar na questão da digitalização dos nossos processos. Nosso trabalho sempre foi muito manual, até certo tempo, mas agora estamos a apostar fortemente na digitalização, inovação, na questão da tecnologia, para também podermos acompanhar essa dinâmica do mundo. E do mesmo jeito, aqui depois entra a questão sustentabilidade. Há sensivelmente mais de 1 ano criamos um gabinete de sustentabilidade, mesmo para poder dar resposta a todos esses desafios. Porque se nós queremos atrair players internacionais, nós temos que acompanhar aquilo que se faz já no mundo. E a questão dos green ports é uma questão que está muito em alta agora, ou seja, há muitos investidores que, para relacionarem-se connosco, olham para essas questões da sustentabilidade. Exato. Como é que nós estamos em relação ao ambiente, como é que nós estamos em relação a toda a envolvente, como é que nós estamos a garantir a continuidade das gerações futuras. Então, para nós, essa é uma questão muito importante, sem contar que nós somos um porto privilegiado porque nós temos um quebra-mar natural, que é a nossa Restinga. Então, para nós é uma vantagem competitiva, e se é uma vantagem competitiva, devemos ser nós a cuidar disso, a olhar para toda essa envolvente. Nós costumamos a dizer que de vez em quando os golfinhos ainda passam por aí. Então, nós temos que garantir que nós não vamos perder isso, porque não é só a questão da proteção da vida marinha, é também a questão do turismo. Exatamente. Nós estamos numa cidade que tem um grande potencial para o turismo. Então, é olhar também para a própria diversificação da nossa economia, olhando para tudo aquilo que nós temos como potencialidades. Bem, a questão da adaptação nos últimos 97 anos tem sido base para o Porto de Lobito. Nós conseguimos ver que consegue adaptar-se às necessidades do momento, consegue adaptar-se ao que o momento pede, e é um momento de digitalização, um momento de tecnologia, um momento de abraçar as políticas de sustentabilidade, e conseguimos ver que o Porto de Lobito mantém-se firme na sua essência, que é de interligar o corredor do Lobito às atividades de transporte, não apenas de minério, mas também de outro tipo de cargas, e dessa maneira contribuir para o desenvolvimento local do país e da região.
Doutora Cátila, agora vamos para a maior cimeira de transporte e logística da região da SADC. O Porto de Lobito é sponsor desta cimeira. Exato. Uma cimeira que promete conectar uma região inteira, que é a região da SADC. Esse posicionamento estratégico do Porto de Lobito face a esta cimeira é uma estratégia do Porto de Lobito a acenar a região inteira e dizer: estamos prontos? Exatamente. Nós não podíamos estar fora desta cimeira, até porque o Porto tem um papel muito importante naquilo que é a logística do nosso país e da nossa região. Estar nessa cimeira é uma maneira de mostrar ao mundo como é que o Porto está hoje, a evolução que nós estamos a ter, os investimentos que estão a ser feitos, a maneira como nós estamos a melhorar aquilo que é a prestação dos nossos serviços e também melhorar a capacidade de resposta aos nossos clientes. É uma forma de mostrarmos ao mundo o que Angola está a fazer também, porque toda essa transformação é porque temos um executivo que teve a visão de olhar para o Porto, investir no Porto de forma estratégica para que possamos dar resposta a todos esses desafios. Então essa cimeira acaba por ser um marco, não só para Angola, mas como uma região, e uma forma de demonstrar que Angola está sim preparada para se transformar num verdadeiro hub logístico. Exatamente. Durante o Summit vamos ter vários eventos, mas o que gostaríamos de destacar aqui é o painel de alto nível que será realizado no primeiro dia do Summit. Um painel que vai contar com a presença de vários ministros, nomeadamente o Dr. Ricardo Viegas de Abreu, ministro titular do setor, mas também vai contar com o ministro da Energia e Águas, ministro da Construção e alguns secretários de Estado de setores chaves como o comércio, a economia, e também vai contar com a presença de alguns ministros de países da SADC. Esta participação generalizada, se assim podemos considerar, de titulares de outros ministérios, confirma a frase que diz que o setor dos transportes é a espinha dorsal para a economia. Exatamente, é a espinha dorsal, mas é importante aqui ver que os transportes sozinho não faz aqui a máquina funcionar. Exato. E a presença de todas essas áreas só demonstra que nós devemos caminhar juntos, porque para conseguirmos alcançar os nossos resultados, cada um tem que fazer a sua parte. Porque se estivermos isolados, então não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. E aqui é importante haver essas sinergias e mostrar ao mundo que há essa sinergia, que nós conversamos, que nós falamos sobre os desafios que temos, porque muitas das vezes o problema dos transportes começa numa outra área. Exato. Nós costumamos a dizer que nós, por exemplo, o Porto, temos as infraestruturas. Nós, neste momento, não operamos nem a 30% da capacidade que o Porto tem. Ou seja, nós estamos a operar abaixo da nossa capacidade, temos potencial para mais. Só que muitas das vezes nós temos que pensar como é que, por exemplo, o produto sai da sua zona de produção para a sua zona de consumo. Como é que vai conseguir chegar à área de escoamento? Então aqui entram outras áreas. Temos que olhar para a questão das vias secundárias e terciárias, que nós sabemos que tem sido um desafio, porque muitas das vezes ouvimos notícias de fazendas que têm produtos a estragar porque não têm maneiras de escoar esses produtos. Logo, nós estamos a falar de uma transversalidade no que diz respeito à atuação. As infraestruturas básicas, energia, água, que é necessária. Nós falamos muito em industrialização. Para nós realmente termos essa questão da industrialização, nós temos que ter aqui essas infraestruturas básicas. Então, é muito importante haver essas sinergias e mostrar ao mundo que há essas sinergias e que nós caminhamos juntos e não separados. Caminhar juntos e ligar as sinergias entre os vários setores é considerado aqui um aspecto importante para a ação do Porto de Lobito e não só das outras infraestruturas do setor dos transportes e da logística. Bem, vamos ter um outro evento durante o Summit que será a Bolsa de Oportunidades de Investimentos e a Bolsa de Startups. Temos confirmação já que na Bolsa de Startups, dos 16 países representantes da SADC,
temos 14 confirmações de diferentes países da SADC. Essa presença massiva da região neste evento confirma a importância de que o setor dos transportes em Angola deve, de certa maneira, unificar-se ou adequar-se à região toda para que as atividades associadas a esses transportes possam serem mais facilitadas, melhores desenvolvidas. Exatamente, e trazer aqui essas startups mostra exatamente que nós estamos alinhados a uma visão global, porque nós estamos num setor em que tem um grande potencial de investimento, nós temos várias oportunidades e nós estamos a crescer muito e estamos a crescer de uma maneira rápida, de uma maneira dinâmica. Então é importante e muitas das vezes precisamos de pequenas soluções, coisas que às vezes são pequenas, mas que fazem toda a diferença no processo. Eu falei há pouco tempo da questão da digitalização e da tecnologia. Todos os dias surgem soluções novas. Exatamente. E nós estamos a falar em empresas que muitas das vezes conseguem trazer soluções voltadas para a nossa realidade, que é isso que importa, conhecer o nosso processo, conhecer a forma de atuar, o público-alvo, os nossos desafios, o sítio onde nós estamos implantados. Então, isso tudo é importante. E estarmos alinhados a essas pequenas empresas que trazem aqui, às vezes, um potencial muito grande, trazem soluções imediatas, é muito importante e é importante mesmo para o nosso crescimento. Então, as startups podem considerar que durante as suas apresentações o Porto do Lobito estará de olho nelas? Estará, com certeza, estará. Nós estamos numa fase que estamos a investir fortemente em várias áreas, até porque, como disse, nós queremos nos afirmar como um verdadeiro hub logístico. Então, estaremos atentos, porque quem sabe não sai dali uma solução que nós precisamos neste momento para poder dinamizar a nossa atividade. Startups, o Porto do Lobito, que é quase centenário, estará de olho em vocês durante o Summit, portanto, é hora de caprichar. Bem, doutora Cátila, em jeito de resumo, gostaria que deixasse uma mensagem para o setor, tendo em vista a realização do Summit entre os dias 17, 18 e 19 de outubro. Como um gesto de mensagem, é dizer que esta cimeira acaba por ser um marco para Angola e para toda a região. E a aderência que nós estamos a ver só representa que o setor dos transportes é realmente muito importante para o desenvolvimento da nossa economia. Mas aqui olhar também para a questão social, que nós temos sempre alinhado à questão econômica. O Porto Lobito vai estar presente nesta cimeira para demonstrar todo o processo que está a atravessar, a mudança do seu modelo de gestão, todos os resultados que nós já conseguimos ter neste 1 ano e meio, que são resultados visíveis e muito interessantes. Tudo o que nós estamos a fazer para realmente dar resposta a todos os desafios do nosso corredor e não só, e dizer que nós estamos abertos para receber financiadores, para receber investidores, pessoas que realmente estão dispostas a trabalhar connosco, e mostrar aqui que o nosso objetivo é aumentar a nossa eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Bem, doutora Cátila, foi realmente uma honra tê-la aqui no nosso podcast. A forma entusiasmada como fala do Porto, nós conseguimos ver o conhecimento que tem à volta do setor e principalmente as perspectivas que tem à volta do desenvolvimento das atividades que o Porto ainda pode ter, visto que estão a operar abaixo da capacidade. No entanto, conseguimos perceber que isto é um processo e que dentro em breve o Porto poderá operar muito acima do que está a operar. Exatamente, é isso que nós esperamos. Agradecemos muito pela sua presença. Obrigada a nós pelo convite. Estivemos a conversa com a administradora do Porto do Lobito, a doutora Cátila Neto, que falou-nos sobre o Porto do Lobito, as suas atividades e as suas atribuições, o impacto que o Porto tem na região, não apenas em Angola, mas também na SADC
e as perspectivas que têm para as suas atividades estenderem-se para o mundo. Também falamos das perspectivas que têm à volta da realização da maior cimeira do setor dos transportes e da logística, eles que são sponsors deste evento. Falou-nos também aqui que estarão de olho nas startups, nos projetos e na inovação que as mesmas podem trazer. Terminamos aqui mais um podcast com a sensação de dever cumprido. Eu sou Josemar Andrade, é tempo de conectar oportunidades, de gerar valor global. Estamos conectados.